Então tá, bom dia, Bruno, bom dia, Patrícia, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom Tudo dia, certo? tudo bem? Bom dia. Então, a gente quer saber tudo sobre a Ela Decor e principalmente sobre o branding. Como é que vocês transformaram essa marca? Como é que vocês têm essa referência? Como é que vocês se destacaram no setor e hoje conseguem escalonar, conseguem ter, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, conseguem ter uma recompra, uma taxa de recompra super alta em um negócio que é impactante e é difícil. Me conta um pouquinho, mas antes de contar um pouquinho, queria que vocês se apresentassem, né? A gente se conhece, tá se conhecendo também, mas queria que vocês contassem um pouquinho de cada um, como é que vocês começaram. Estava conversando também um pouquinho antes com o Bruno, então engenheiro químico, vem da área industrial e agora tocando a parte CEO completa, ali a parte operacional, a parte comercial, operacional como um todo, né? Acredito que tráfego também, então as campanhas. E a Patrícia sendo e fazendo a cara de forma majestosa da Ela Decora, sendo essa referência como influenciadora principal, embaixadora, né? Dona embaixadora, e acredito que gerando muito também essa necessidade e esse referencial que, enfim, não só as mulheres, mas homens também que cuidam da casa, que gostam de ter uma decoração, conseguem ver. Conta um pouquinho de vocês. Bom, eu sou a Patrícia. A Ela Decora, ela nasceu de uma necessidade nossa, uma necessidade de quando a gente foi mudar para o nosso primeiro apartamento e a gente procurava produtos para casa e a gente não encontrava coisas que fossem funcionais e ao mesmo tempo que tivessem uma beleza ali. Então eu queria um escorredor de louça, mas eu não queria qualquer escorredor de louça. Eu queria um escorredor de louça que decorasse a minha cozinha, que eu não tivesse que esconder ele. E aí o Bruno, sempre visionário, ele viu aí uma oportunidade e acho que foi aí que começou um pouquinho assim a nossa história, né? Que Sim, legal. bom, prazer, sou Bruno. Como você disse, eu vim da área da engenharia, mas assim, comecei a me ligar para o mercado digital, comecei a olhar para e-commerce, sempre gostei. E aí a gente começou, como acho que a grande maioria, né? A gente vai para o marketplace, entender como é que é o jogo, entender como é que é o consumo. E dali virei para a Paty e falei assim, existe uma oportunidade muito grande, que hoje a gente não é uma marca, de começar um negócio. E hoje em dia não tem como você criar uma marca, criar algo se não for na rede social, né? Então a Patrícia começou a fazer os primeiros vídeos lá atrás, era 2019 e 20. Então ela decora praticamente nasceu em 2020, ali na virada. E dali então a gente começou a focar o quê? Na marca, não só no produto. Hoje em dia a Ela Decora vende muito produtos que todo mundo vende, são commodities, mas a gente consegue vender não só num valor que eu acho justo, mas a gente consegue entregar além do produto, a gente consegue entregar ambientes, a gente dá protagonismo pro pessoal, principalmente para as mulheres, Ela Decora, de fazer elas mesmas, aquela maravilhosa mesa posta, que às vezes é difícil, ou organizar daquela forma que no dia a dia ajude, mas também que deixe aquele ambiente diferente. Eu acho que veio dessa ideia, resolver essa dor. Perfeito, que legal. E me tira uma dúvida, e principalmente como vocês conciliam isso diante de todas as demandas, diante de uma loja física. Então hoje vocês têm uma loja física aqui em São Paulo, certo? Isso? É no interior, em No Bauru. interior, em Bauru. Então vocês têm loja física, vocês têm um e-commerce, vocês têm né, esses vários canais diretos. Como é que vocês conseguem conciliar isso? E principalmente, Patrícia, você como embaixadora, como vocês chegaram na decisão de ser você só a única influenciadora da marca? Chegou a fazer outros testes com outros influenciadores, acabou não dando match ou não? Sempre foi você a cara e sempre aquele jeitinho de pegar com a mão. Como é que vocês conseguem conciliar isso? Como é que vocês enxergam essa capilaridade única de você como embaixadora hoje da Ela Decora? É algo pessoal? É algo decidido? É algo que foi acontecendo e foram aprendendo, testando? Como é que chegaram nesse resultado? A Ela Decora, ela nasceu bem organicamente, assim, né? Então, o Bruno viu essa oportunidade, ele me incentivou muito a abrir o Instagram e a aparecer. No começo, a gente sempre tem aquela resistência, né? Lá, eu vou aparecer, tenho vergonha, será? E aí, ele me incentivou e eu falei, eu acho que isso pode dar certo. Eu comecei a aparecer com o meu rosto e a falar dos nossos produtos. Então, como o Bruno disse, Ela Decora, é para você decorar, né? Qualquer pessoa pode. Então, eu separava lá os produtos num ambiente, mostrava o que combinava com o quê. Naquela época nem existia Reels ainda, era só foto no feed ou stories, né? E eu comecei a me conectar ali com as pessoas. E eu fui percebendo que quanto mais eu aparecia, mais pessoas iam chegando e mais pessoas se conectavam com aquilo que eu estava mostrando. Então, no começo foi, sabe aquele MVP mesmo? Vamos começar com o que a gente tem, como a gente pode. E aí, aos poucos, a gente pode ir acrescentando.
E quando a gente viu, começou ali, né? Então a gente começou a fazer um trabalho, veio a pandemia, e aí mais pessoas ainda começaram a se conectar, porque todo mundo estava em casa, todo mundo queria cuidar da casa, né? As pessoas não podiam sair, então elas me viam ali mostrando, elas falavam, eu quero isso na minha casa, eu quero que minha casa seja mais bonita, mais aconchegante. E naquela época era eu, né? Então eu aparecia, eu que fazia o conteúdo, e a gente foi crescendo muito rápido. Eu percebi que a constância ali de você aparecer, de você se conectar, de você criar uma comunidade, fazia as pessoas gostarem, comprarem os nossos produtos e indicarem também. Então, nesse começo, não tinha nem tráfego pago, não tinha influenciador, não tinha nada. Tinha só eu e a nossa vontade ali de fazer a coisa acontecer. E aí, com o tempo, a gente foi vendo, né? O Bruno foi enxergando que isso era um negócio já. Então, já existia Ela Decora, as pessoas falavam, eu quero dar Ela Decora. Ai, Patrícia, eu ia fazer uma live assim, ai, Patrícia, qual que é a cor do seu esmalte? Que batom que você tá usando? Eu falava, nossa, as pessoas, elas parecem que é minha amiga, assim, sabe? Elas sentiam isso. Elas te compravam primeiro que compravam Ela Decora. A confiança, elas né? sentiam Gerava essa confiança. porque é aquela que é clichê, né? Mas as pessoas conectam com pessoas. Exato. E acho que nessa época foi muito isso. E o que eu mostrava ali gerava muito valor para elas. E elas gostavam muito, queriam fazer parte daquilo, sabe? E aí, com o tempo, claro, né? Aí a gente foi investindo cada vez mais, investimos em tráfego pago e chegamos a fazer alguns trabalhos com alguns influenciadores, mas a gente sempre se posicionou como o criador, sabe? A Ela Decora não é só uma marca, não é só um Instagram de vitrine. Se vocês forem olhar e procurar lá Ela Decora, vocês vão ver que é um Instagram vivo, parece que é um próprio criador que está construindo aquilo. Então a gente tem essa identidade e a gente não encontrou ainda uma forma dos influenciadores conseguirem fazer parte disso hoje. Não é uma coisa que está fechada, a gente, com certeza, existem canais que a gente pode adquirir, né? Eu acho que o influenciador é bacana, mas hoje a gente consegue fazer a gente mesmo sendo o próprio influenciador da nossa marca, assim. Perfeito, perfeito. E sempre quando a gente fala de influenciadores, e eu falo de influenciadores, eu digo sobre o interesse que demonstra. E tem influenciadores de 10 milhões de seguidores que não conseguem demonstrar um interesse, aquele que só usa o produto e dá pra ver que é só um publi, né? E tem influenciadores ali de 10 mil seguidores que mostram interesse principalmente nisso. E eu acho, Patrícia, e acompanhando sempre, que é principalmente o teu interesse. É o brilho nos olhos, aquela garra de mostrar, de se importar, e isso é muito difícil de conseguir, né? E acertar, e são muitos, é quase um teste AB direto com o influenciador de conseguir acertar. Mas que legal. E agora para ti, Bruno, hoje você toca praticamente toda a parte gerencial ali da Ela Decora, números, a parte matemática, a parte de campanhas. Quais são as decisões que hoje, sejam certas, sejam aprendizados, né? Eu sempre digo, ou é um acerto ou um aprendizado, e tá tudo bem, e é assim que a gente vai evoluindo. Quais são as decisões, quais os fatores determinantes que que aconteceram que a Ela Decora chegou hoje? O que vocês tomaram de decisão de investimento? Como é que vocês chegaram na situação de vamos abrir uma loja física, vamos investir esse valor, que é um valor considerável de manutenção, de investimento, de estoque também? Como é que vocês chegaram nisso e o que teve de fator decisivo depois? O que mudou depois disso? Tá, vamos lá. Eu acho que quando a gente cria uma marca, a gente está contando história. Então, não só a dor que a gente tinha lá atrás, mas como a gente pode levar isso para mais pessoas. Então, a gente pegou produtos que estavam na vitrine ou muitas vezes em marketplaces com fundo branco e demos vida aos produtos. E eu falo sobre contar histórias porque a gente está presente na casa de muitas pessoas, né? A gente está presente no café da manhã, a gente está presente no domingo, na hora de um filme. Então, assim, como é que a gente se organizou? A loja física, uma curiosidade, ela veio depois do online. Porque a gente não tinha um espaço para poder mostrar todo o potencial que a gente tinha de produto. Então, a gente aproveitou a pandemia. Quando a gente foi entrar em contato com a imobiliária, falou assim, eu quero alugar aquele local, a imobiliária falou assim, mas não pode abrir. Não, mas eu quero o local. Mas o senhor está sabendo que o senhor não vai poder abrir a loja? Eu falei, não, mas tudo bem. Nesse tempo, a gente contratou uma arquiteta que deixou a nossa loja sem ser cara de vitrine, mas um lugar gostoso de chegar, um lugar que tem um cantinho do café, um lugar que tem um banheiro. Fizemos algumas coisas assim e tornamos o quê? Uma experiência. Então, a loja ela é uma extensão do online. Por quê? Todos os conteúdos, principalmente na época da pandemia, que mais viralizaram, que mais atingiram, tiveram mais alcance, foram os feitos na loja.
Ah, mas a loja é aquele ambiente bonito, fica tudo perfeito. Não. A Patrícia pegava e montava as coisas na hora. Ó, tá vendo esse item com esse item? Olha como combina. Então, assim, a grande quebra dela Decora foi assim, como eu posso pegar vários produtos e eu não sei montar? Peraí, tem um lugar que ensina a gente deixar a nossa casa do jeito que a gente quer. E a pandemia trouxe todo mundo para dentro de casa. O setor de casa e decoração que estava lá para o finalzinho, chegou ali perto de moda e cosmético, que são os principais, e nisso mudou. E falando um pouco de como eu gerencio tudo isso, né? Eu acho que o e-commerce ele está ligado não só a números, ele não está ligado só a canais, mas ele está ligado muito a comportamento. Então eu sou muito estudioso em experiência de compra, online e offline. Eu adoro ver canais de aquisição novos, eu adoro retenção. Eu quero saber por que o consumidor voltou a terceira ou quarta vez, o que a gente está fazendo. Hoje, para a gente se comunicar com o consumidor, a gente tem que usar o WhatsApp, a gente tem que usar outras formas de mensagem. Se a gente não for assertivo, personalizar, como é que a gente vai entregar alguma coisa que faça sentido para o cliente? Porque o cliente voltar não é sinal que você está fazendo um bom marketing, é sinal que você criou um bom relacionamento, né? Então, isso que faz a marca ser presente e ser comprada pela terceira, quarta, quinta e sexta vez, né? Então, acho que esses são diferenciais. Se eu for falar de métricas aqui, canais, talvez eu seja muito técnico. Mas, quanto custa o seu CAC? Quanto custa para adquirir um novo cliente? Depois que você adquiriu, você está fazendo um bom trabalho de retenção? Seu atendimento está legal? Está gerando experiência? Eu falo assim, todo problema que a gente tem de atendimento pós-venda é uma oportunidade de recompra. Porque a gente resolve uma dor de um cliente que foi frustrado ou aconteceu algo e a gente tem a oportunidade de conversar com ele de novo. Conversou com ele de novo? Vamos ver alguma coisa nova? Vamos ver o que você precisa? Eu acho que vai muito por aí. É mais sobre pessoas do que produto e outra coisa. Perfeito, perfeito. Bruno, a gente estava conversando, eu não sei se tu pode e queres abrir, como é que é a tua taxa de conversão, de recuperação hoje, ali de conversão direto, de recompra direto, como isso influencia diretamente, como é que vocês conseguem atuar dentro desse nicho? Ou seja, eu compro uma decoração via de regra, eu não vou comprar exatamente a mesma, eu vou pular para uma outra. Como é que vocês conseguem conciliar isso para sempre estar gerando esse desejo próximo? Eu acho que é que nem assim, a gente volta para o comportamento, né? A gente não vai recuperar um cliente que não queria comprar. Ele chegou até o final. Pode ter dado algum atrito, pode ter causado uma dúvida. A gente fala que a internet não tem uma venda consultiva direta, mas a gente tem que gerar todo o nível de consciência, desde a hora que entra no site, na hora que vai na página de produto, quais são os benefícios, tudo que você engloba. E aí, quanto menos atrito tiver, e se houver alguma dúvida, essa recuperação vai ser muito mais efetiva se for personalizada. E é isso que faz o jogo mudar. Então é muito sobre como está sendo feito e como foi e como a gente pode fazer isso e escutar o cliente. Porque o cliente vai falar, ó, é sobre isso. Perfeito, perfeito. E agora, para os dois, sintam-se à vontade. Hoje vocês têm mais de 3 milhões de curtidas no TikTok, mais de 400 mil seguidores no TikTok, mais de 2 milhões no Instagram. Como esses números representam diretamente? Vocês sentem isso na pele? Eu entrei no Instagram e eu vi no Instagram isso aqui, eu quero comprar isso aqui, manda aquele print. Eu vi no TikTok. Como é que a conversão do TikTok assim, já sai venda direto? Ou é mais a indicação? É mais para posicionamento de marca? Como é que vocês hoje têm buscado isso? E o que representa no faturamento também, que é importante? Hoje, o Instagram eu acho que é uma rede social bem mais madura para conversão, né? Eu acho que muita gente já vende lá. E a gente vende organicamente e também com tráfego pago lá. Acho que um grande percentual da nossa aquisição vem da rede social, então vem do Instagram. É como o Bruno comentou, né? A gente faz depois que o cliente virou nosso cliente, aí a gente tem tudo ali dentro de casa para fazer, para se comunicar com ele, tem as regras de CRM. Mas para adquirir novos clientes, eu acho que o Instagram é o melhor canal de aquisição hoje. O nosso conteúdo ele é muito voltado para mostrar a dor do cliente, né? Ele gera uma identificação, ele fala, puxa, eu passo por isso. E aí a gente já mostra o benefício muito rapidamente. E aí ele fala, nossa, eu preciso desse produto, eu quero comprar, né? A gente fala que as pessoas, elas não acordam, por exemplo, querendo comprar uma manteigueira francesa. Ela acorda querendo a manteiga dela na consistência ideal, na hora que ela vai passar ali no pão, né? Então, a gente mostra muito isso. E mostra isso de uma maneira muito simples, muito rápida. Que ela fala assim, eu consigo fazer isso. Então, eu preciso disso, eu vou comprar esse produto. Então, a conversão, ela acontece ali instantaneamente, né?
O TikTok é uma rede que agora veio aí o TikTok Shop, né? Então é uma rede que a gente está testando e eu acho que lá sim vale muito a pena a gente falar de influenciador, de afiliado, né? Mas eu acho que é uma rede ainda que está amadurecendo e que não necessariamente a conversão vem muito rápida, mas ela também serve para gerar o desejo, né? Acho que é isso. E um dado importante, assim, hoje na Ela Decora, a cada 4 vendas, uma vem do Instagram orgânico. Caramba. O que isso quer dizer? A nossa base é forte no Instagram de conversão também. Porque E onde mais que gera recompra? No Instagram, porque a pessoa continua seguindo os conteúdos. Então, ele é estrategicamente para público novo e também estrategicamente para recompra. Novidades de produto, produtos que compõem. Então, esse é um número assim. Hoje, cada 4 vendas, ela vem do Instagram de forma orgânica, sem ter feito nenhum tipo de tráfego. E hoje a gente faz live shop também no Instagram, né? E a gente percebe, né, qual que é o maior diferencial da live. Porque os produtos estão lá no site, tem os vídeos, ela pode ir lá, assistir o feed, ver vários produtos. Só que na live ela consegue ver de uma maneira muito rápida cada produto ali que eu mostro. E a gente percebe que quando a gente faz uma campanha junto com uma live, a gente consegue melhorar muito o ticket médio. Porque aí, ao invés da pessoa ali comprar um item, ela compra 5, 10, 15. Outro dia teve uma live que a pessoa comprou 57 itens. Então eu falei, todos os produtos que eu mostrei na live, praticamente. Os carrinhos são bem grandes. Então a gente aumenta bastante a quantidade de produto por carrinho, porque a gente mostra ali em real time, falar, esse produto serve para isso, você pode usar desse jeito, e a pessoa consegue perceber muito rapidamente o benefício que ela vai ter. E aí a conversão é instantânea mesmo. Perfeito. Patrícia, deixa eu me aprofundar no assunto da Live Shop, vou adiantar um pouquinho aqui, mas conta pra gente como é que vocês chegaram à decisão, foi desde o início, desde lá da pandemia já tinha Live Shop, qual a periodicidade que vocês fazem, em que momento vocês fazem, dá a dica pra galera de como que consegue fazer isso, é só pra casa, pra qualquer enfim, segmento, o que vocês dizem sobre o Live Shop em si? Eu acho que na pandemia isso surgiu muito forte, né? Todo mundo, até os artistas começaram a fazer live, enfim, acho que todo mundo, né, fez alguma live ali na pandemia. Eu, como sempre, eu era um pouquinho resistente no início, falei, nossa, uma coisa é eu aparecer lá no Store, posso apagar, outra coisa é eu aparecer ao vivo para as pessoas, né? Como que vai ser isso? Então eu lembro bastante da minha primeira live shop ali, que eu tava assim, muito apreensiva, com muito receio mesmo, né, de aparecer, porque ao vivo nunca tinha acontecido. E aí foi muito bacana, porque eu consegui ver ali instantaneamente também a reação do outro lado, né? O quanto que eles gostavam da marca, o quanto já falava assim, eu já comprei produto dela, Decora, é muito bom, eu recomendo, eu gosto. É a primeira vez que eu entro numa live e tal. Então a gente se sente próximo, acho que a live ela faz essa proximidade acontecer, né? E tem muita gente que fala, live shop acabou, né? Mas, gente, quer mais do que a Virgínia, que vende milhões até hoje numa live, né? Então, eu acho que a live é um grande potencial. Hoje a gente faz uma vez por mês e a gente está investindo para fazer uma big live em julho, que é o aniversário dela, Decora. E a gente está com uma expectativa muito grande. Eu acho que é um canal que a gente consegue ter um resultado muito legal. Desde que você ali, a gente fala com toda a nossa base. Então, a gente manda e-mail falando, a gente manda WhatsApp, a gente faz anúncio, comunica bastante, faz uma antecipação muito grande. Não só ligar a câmera e pronto, mas antecipar, falar, olha, vai ter live, vai ser tal dia, você vai ver isso, isso, isso. E a pessoa fica esperando por aquele momento. Vocês fomentam hoje, normalmente, quanto tempo antes? Já desde a próxima, já vai indo? Uma semana antes. A gente, às vezes, começa a captar antes. Então, a gente faz um grupo de live e começa a captar, às vezes, bem antes. Às vezes, um mês até. Vai captando pessoas. Fala, vai ter uma live. Entra aí no grupo, vai esperando. Mas pra ação mesmo, falando, uma semana antes, a gente começa a divulgar que vai ter essa live. A gente quer saber na prática, Patrícia. Já aconteceu alguma situação inusitada no meio da live e como é que vocês resolveram? Se já aconteceu alguma situação já aconteceram tantas coisas, né? Mas às vezes já aconteceu de eu derrubar o produto, quebrar o produto, né? Tava mostrando. Acontece, mas assim, eu acho que é tudo de você ficar ali na frente e se sentir à vontade, falar, gente, caiu, né? E tal, e pegar outra coisa e mostrar. Eu acho que sempre foi muito tranquilo, assim. Sempre sou eu que apresento, né? E eu tenho bastante jogo de cintura, assim. Então, é tranquilo, assim. Tem também gente que entra e fala, tal produto não funciona. Ou, eu não gosto de tal produto. E é muito interessante quando isso acontece, porque a gente tem uma comunidade, né? E aí, as pessoas que gostam falam, não, isso funciona assim. Então, eu nem preciso falar, às vezes, Elas sabe? te defendem. Elas já defendem e falam, não, eu já comprei várias vezes.
chegou, não, esse produto é ótimo, funciona, não tem problema. Então a gente usa ali de prova social também, né? Quando acontece uma situação assim. Que legal, que legal. Eu quero abrir um número e vou falar aqui. Hoje vocês têm mais ou menos em torno ali de 300, 400, 500 pedidos dia. Tem dias que chegam, correto? Mais ou menos isso. Ou seja, são muitos pedidos por mês. Como é que vocês conseguem conciliar isso em entrega, em logística, em venda? Já aconteceu de vocês venderem demais sem perder principalmente a referência de branding? Porque isso acontece muito. Acontece, né, de ter um boom da loja, de ter um boom ali de vendas e não conseguir acompanhar, não conseguir vender, daqui a pouco começa a ter uma reputação não tão legal, e às vezes não é nem por mal, às vezes não era intenção, mas acaba sendo uma consequência de muitas vendas, que é um ponto bom, mas não consegue acompanhar. Como é que vocês conciliam isso? Como é que vocês se preparam para isso? E também, se acontecer, como é que vocês, né, resolveriam o problema? Bom, vamos lá. A nossa parte de logística ela é bem evoluída, né? Como eu vim da engenharia, trabalhei muito tempo em fábrica, então eu sempre aprendi muito sobre logística, sobre entrega. Então hoje a nossa logística ela fica estrategicamente próxima a São Paulo. A gente tem entregas até no mesmo dia para a capital. Quando você fala de 300, 400 pedidos, tem que botar um asterisco. Cada carrinho tem 4, 5 itens. Então a gente está falando de 1.500 itens ao dia. Então assim, são vários sonhos ali embalados em plástico bolha, isopor. Então assim, frágeis também, né, que podem quebrar. como se fosse ali 1.500 pedidos dias, mais ou menos, né? Então, assim, é feito com muito carinho, porque tem todo o lado da retenção. E sobre logística, a gente monta ali algo, tanto no aniversário da marca, Black Friday, a gente monta um time mais robusto. A gente tem sistema logístico, né? Então a gente usa a WMS para ter todo o endereçamento. E problemas sempre vão ocorrer. Em caso de volume, se tiver que aumentar um pouco de prazo para não perder experiência, é preciso. Não é feio dar um passo para trás para dar 2 para frente. A recompra manda no jogo. Conversar com o cliente se acontecer algo de errado. E o que é mais importante, gente, no final é a gente entregar o que a gente prometeu. Então isso aí faz sentido. Quando é genuíno, quando tem verdade, você vai crescer e vai mostrar quem você é. Não só eu falo logística assim, mas eu falo assim no sentido do que a gente entrega como marca, né? Então mostrar o produto e ele ser de verdade, entregar o produto dentro do prazo, com preço justo e deixar o ambiente das pessoas mais bonito. Então, já tivemos problemas de muitos pedidos na Black Friday, em ter que chamar o pessoal do administrativo para correr, mas faz parte. Acho que é isso aí, o jogo é esse. Perfeito, perfeito. E Bruno e Patrícia, hoje vocês estão com uma taxa de aprovação aqui na Pimax em torno de 99,7, 99,8, 99,9. O quão impactante isso é? E por que eu falo isso? Porque dentro do segmento de vocês, dentro do nicho e desse branding de vocês como um todo, de experiência, a aprovação ela importa não só diretamente na transação aprovada, não só no faturamento aprovado, mas ela importa no ciclo completo do cliente. Quando a gente tem um cliente legítimo que está tentando fazer uma compra e não consegue por algum erro, por algum gap diretamente ali de uma plataforma de pagamentos que não vai conseguir aprovar, ele perde uma expectativa, ou seja, não só a venda que é perdida, não só a transação que é perdida, mas a expectativa daquele cliente é perdida e o ciclo normalmente que ele tem de indicação também é perdido. E toda a reputação e todo o trabalho, todo o brand direto que vocês fizeram, investiram durante todo aquele tempo para captar aquele cliente, né? Aquele CAC direto, é perdido também. Isso impacta? Vocês veem isso no dia a dia? Vocês sentem essa diferença que a Pimax também proporciona ali no dia a dia para vocês? Eu sei que é um podcast, mas eu vou ser polêmico. Enquanto o dono de e-commerce estiver preocupado com taxa e não com aprovação, não só está deixando dinheiro na mesa, mas está deixando o cliente na mesa. Eu falo isso que assim, uma marca para crescer, ela tem que ter recompra. Se você está deixando o cliente na mesa com uma taxa de aprovação baixa, você está deixando de fazer a roda girar. E, por exemplo, para você ter um LTV ou a pessoa gastar na sua marca durante o ano, se você está barrando uma galera de comprar, você está perdendo cliente. Quanto custa o cliente hoje em dia? Aí o tráfego está gastando uma nota lá para trazer o cliente chega e não paga porque a aprovação barrou. Então, assim, é uma coisa que não faz nexo. Então, acho que o dono de e-commerce ele tem que abrir a cabeça e entender que taxa de aprovação, segurança no gate de pagamento, parceria e ter um bom atendimento, isso faz mudar. Aí ele foca no que é mais importante, porque ajustou a máquina, vai embora. Então, assim, hoje, se a Ela Decora não tivesse a retenção que ela tem hoje,
ela não conseguiria ter margem, não conseguiria tracionar e não conseguiria gerar experiência, porque ela ia ser mais uma loja. E mais uma loja igual todas são, é um outdoor no deserto. Então, assim, não faz sentido. Então, desculpa até ser polêmico, mas, cara, tem que ter aprovação. Pontual. E isso é muito importante, né? Não só para a câmera que está nos vendo, mas para todo mundo também que está aqui. O quão isso é diretivo e quão a gente pega parceiros maravilhosos, parceiros com uma operação muito regulada e tá batendo taxa de aprovação, taxa de aprovação não tão legal e estão perdendo não de novo, não só aquela transação direta, mas estão perdendo todos, né? Todo aquele ciclo, investindo. E sabe quando a roda não gira? Ela tá indo, mas tá engrenando ali. Então isso é muito importante. E como uma processadora de pagamentos que tá junto, que pega junto, que entende o cenário de vocês, que investe na aprovação de vocês, é importante. O Matheus, pode falar. Não, e até aquilo que você comentou, né? O Instagram, ele gera venda? Ele gera, mas você tem que facilitar a jornada do seu cliente a partir do momento que você despertou o desejo nele. Então, a gente faz lá o que é o principal, despertar o desejo. Mas se ele chega no site e não encontra o produto, ou se ele chega no carrinho, tem um frete muito alto, ou no final ele vai pagar, ele já está lá na última etapa, ele colocou os dados do cartão dele e ele não conseguiu comprar, você perdeu tudo, entendeu? Total. Você perdeu tudo que você fez. Então, acho que é uma das coisas principais. Assim. E a cereja do bolo, Matheus, é assim, se a taxa de aprovação está em 99%, esses 1% a gente vai buscar na recuperação, porque temos que chegar no 100%. Perfeito. Então perfeito. E coincidentemente, Bruno, foi para a próxima pergunta. Recuperação de carrinho. O que vocês utilizam hoje? Como é que vocês utilizam? Tem uma conversão legal? Me conta um pouquinho sobre a recuperação de carrinho de vocês. A gente sempre analisou o perfil ali, se era algo de frete, se era algo relacionado ao tempo de entrega, mas a gente descobriu que quanto mais a gente personaliza, mais a gente tem o retorno. Então, praticamente com a ferramenta nova que a gente está utilizando, da Epimax, a gente está tendo até mais entendimento do que é real ou não de recuperação. Porque a gente tira algumas crenças e aprende coisas novas, né? Perfeito. E agora a gente está lançando também a GNI, que é a nossa nova recuperação de carrinho completamente customizada, ou seja, ela lê, mapeia o site, mapeia cada pedido, mapeia cada cliente e responde diretamente. Então, sem precisar alimentar essa inteligência artificial, é literalmente só integrar no site, ela traz as fotos, ela pega as dúvidas. Por exemplo, essa caixa de leite transparente, ela é de vidro ou ela é de plástico? A GNI vai ler aquele produto diretamente no portal de vocês, diretamente no e-commerce de vocês e vai responder o cliente. Então, é uma evolução constante. Na verdade, o futuro é agora, né? Literalmente já está integrado, então, para muitos nossos parceiros. E agora a gente está acompanhando também para ficar fácil, né? A gente entende que quanto mais prestador de pagamentos auxiliar e tiver junto também, mais vendas vai trazer e a gente quer que todos os parceiros tenham muitas vendas. Pessoal, a gente está indo para o final, mas eu queria muito abrir para dúvidas. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, trazer algum ponto, fiquem à vontade. Alguém? Não? Então tá. Pessoal, última pergunta, essa aqui eu quero a polêmica de novo de vocês dois. Como que vocês enxergam as tendências futuras no e-commerce e como é que vocês já estão se ajustando para isso? Porque é uma evolução 24 horas por dia e 24 horas às vezes falta tempo para a gente, né? Como é que vocês conseguem agora com a inteligência artificial que cada vez mais, cada dia a gente vê uma novidade e diz, nossa, eu tenho que estar atualizado, Como é que vocês conseguem acompanhar isso? Como é que vocês enxergam isso e a ela decora nesse futuro próximo, né? Polêmica. Para de ficar imprimindo anúncio chato. Ninguém mais quer ver patrocinado. Ninguém mais quer. Você chega um patrocinado, você faz assim, ó. Você não para, é chato. Então, assim, começa a entregar valor e para de entregar produto. Porque o valor você vai convencer uma hora que você acertar, você vai gerar venda. Você entregou valor, botou benefício, fez o negócio rodar, a pessoa vai gerar desejo ou necessidade, um dos dois, depende do produto, né? Então, assim, não dá mais para ficar gastando dinheiro no tráfego pago vamos dizer assim, a dica que eu daria para quem já tem cliente ou está trazendo, cara, fala com o cliente, tem que falar com ele todo momento, fala, oportunidade, fala com ele, não deixa ele embora, não seja chato, mas entregue valor, que daí tanto na aquisição quanto na retenção, eu acho que esse é a maior inovação. Experiência, manter a experiência do cliente. Perfeito. E te veremos em muitos vídeos ainda, Patrícia. Com certeza. Eu acho que o social commerce, né, como a gente chama ali, a forma de você vender utilizando as redes sociais, eu acho que ela vai perdurar por muito tempo, né?
Talvez pode ser que em algum momento a plataforma mude, como a gente já viu outras plataformas de redes sociais mudando, né? Mas eu acho que as pessoas, elas entram numa rede social para entretenimento, né? Para se distrair. Então o conteúdo ele tem que ser gostoso, né? Ele tem que atrair a pessoa, não tem que parecer que você tá Forçado, vendendo. né? Forçado. Mas no final a pessoa vê que aquilo pode transformar ali a vida dela, a rotina dela, e ela fala, poxa, eu preciso disso, e gera uma venda, né? Então quem não faz ainda, e eu recomendo fortíssimo, que eu acho que tá super em alta ainda. Não é difícil, né? Tem muita gente que fala, mas é tão difícil vender pelo Instagram, é tão difícil vender pelo TikTok. Mas tem muita gente começando hoje conseguindo, né? Quando eu comecei, tinha várias marcas que a gente seguia e eu falava, gente, essa marca é muito grande, essa marca é muito grande. E a gente passou a maioria delas, sabe? Então, eu acho que é super possível, assim, se a pessoa quiser seguir por esse caminho, eu acho que é um oceano azul ainda para realmente... Pra desbravar, né? Desbravar, exatamente. Perfeito. Bruno, Patrícia, muito obrigado. Obrigado pelo tempo, obrigado pela parceria, que seja de muito, cada vez mais sucesso. E essa aprovação, né? Cada vez mais do 100%, tenho certeza que sim. A gente é muito feliz de consegui-los acompanhar nessa trajetória e a gente tá sempre junto. É isso que eu digo pros parceiros, a gente tá sempre juntos, no perrengue, no dia bom, no dia que precisa ajustar. Esse é o principal ponto que a gente prega, principalmente, tá bom? Obrigado. Pessoal, obrigado também. Muito obrigado pelo tempo. Nossa próxima agora é às 11 horas. Caso queiram aguardar por aí, tomar um cafezinho também, estão muito convidados. Tá bom?